Produção de pré-secado. Uso de inoculante é bom, é necessário, é fundamental ou não? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno e pré-secado. E nós estamos hoje aqui na fazenda Quilombo do Ricardo e nós vamos estar conversando, discutindo se usa ou não usa o inoculante. E você está em mais uma Dica do Agrônomo. Bom, Ricardo, tá, nós vamos estar conversando a respeito do inoculante e a gente vai discutindo, e eu acho interessante, você é veterinário, especialista em equino, conhece bem essa área, né, e também conhece bem a saúde dos animais, toda a parte de saúde dos animais, tá? E como é produtor de pré-secado há mais de 10 anos, Ricardo, qual a tua experiência com o uso de inoculante? Você trabalha com inoculante, sem inoculante, já trabalhou com inoculante, já trabalhou sem inoculante? Na tua experiência? Eu conheci as duas realidades, com inoculante, pré-secado com inoculante, sem. O inoculante, o que é? Você está inoculando bactérias desejáveis que vão acelerar a fermentação, que vai preservar o seu pré-secado. Eu sempre eu gosto de fazer uma comparação, tá? Quando você corta o material e enfila, você tem aqui todos os tipos de bactérias. As bactérias boas, que são as bactérias lácteas, e você tem as bactérias Clostridium, né, que vai estragar o material. Então, quando você corta o feno e plastifica, você tem as duas bactérias aqui. E eu gosto de falar que é como se fosse um cabo de guerra, tá? E as Clostridium, que iria fazer o ácido butírico, que ia estragar de um lado, e as bactérias lácteas dos outro lado, tá? E é uma guerra, tá? E eu imagino que se você usa inoculante, você está colocando 10... Mais aliados. Mais aliado, 10 contra 2. É mais ou menos isso? Qual a tua experiência, então? Já que você já usou com a inoculante e sem inoculante. É muito importante saber que, além de usar o inoculante, você tem que cortar um capim que esteja no ponto e que tenha muito carboidrato solúvel, que é o combustível para a bactéria desejável, bactéria boa. Por isso que a gente recomenda cortar no máximo com 30 centímetros. Ali o valor nutritivo vai estar no máximo dele. Então, todo esse carboidrato é combustível para essas bactérias desejáveis. Quando você tem um capim excelente, um excelente ponto, cortado, secado adequadamente... Ou seja, um capim cortado com até 30 centímetros é o ideal. Quando você coloca um inoculante, e existem inoculantes de altíssima qualidade no mercado, você está colocando mais bactérias desejáveis, o que aumenta a sua possibilidade de ter uma fermentação desejável. Que não quer dizer que, se você não colocar o inoculante, você vai ter um pré-secado de má qualidade. Você consegue também, porém você corre um pouco mais de risco do que quando você coloca o inoculante de boa qualidade, porque tem inoculantes que não são tão bons. Ou seja, se você tem uma condição muito adequada, cortou o capim na época certa, tá? Eu não sei se você vai ver também aqui um teor maior de matéria seca. Sim, aí são condições tão boas que você quer falar que daí você pode dispensar os inoculantes. O risco de você não ter uma fermentação adequada, ele fica minimizado, é a palavra. Quando você coloca o inoculante, você vai ser mais assertivo. Tá. Agora, se você trabalha com capim passado, tá? Se trabalha com um teor de umidade maior, tá? Tem pessoas que trabalham com 60% de umidade, né? Que seria o máximo que você pode pensar num pré-secado. Aí realmente faz mais diferença o inoculante? Ele ajuda, mas não faz milagre. Ajuda a fermentação, né? Ajuda a fermentação, mas um capim de baixa qualidade, a fermentação dele não vai ser tão boa, porque falta um elemento fundamental, que é o carboidrato solúvel. Um capim muito lignificado, ele vai ter muito pouco carboidrato solúvel, então vai ter uma fermentação prejudicada. Que é o combustível da bactéria láctea. Então tem pouco combustível, vai ter que empurrar na subida. Vai ter que empurrar na subida. Tá. Ou seja, se você tiver
uma condição ótima de capim, até é dispensável o uso do inoculante. Correto. Mas quanto menos ideal, né, não sei se pode falar assim, né, quanto tiver mais longe do ideal, o inoculante faz mais falta. Seria isso ou não? Ele ajuda, mas ele não resolve. Ele não vai transformar um capim de baixo valor nutricional essas bactérias não vão transformar com a fermentação esse capim em uma boa digestibilidade. Vai ajudar a conservar, mas não vai transformar esse capim num material de primeira. Ele ajuda a não estragar, mas também não vai acrescentar nada. Ele vai preservar aquilo, ele vai conservar do jeito que tá. Do jeito que estava. Se não é um material bom, ele vai até ajudar a conservar, mas não vai ser uma cilada de bola, não faz milagre, né? Tá bom. Hoje, você faz inoculante em todo o corte, você vê você espera ou conforme a condição climática, como que você maneja? Atualmente, nós usamos o inoculante de boa qualidade em todo o processo. O que faz com que a gente venha a mitigar risco de fermentação. Porque quando você coloca mais bactéria, você acelera o processo. Então você tem uma fermentação mais rápida. Bom, então, isso que a gente tem acompanhado as análises bromatológicas, e de fato o produto de vocês é de altíssimo valor nutricional, né? Nós estamos falando aí que eu já vi as análises dele, tá? As diversas análises bromatológicas, aí com 18, 19, 20% de proteína, né? O FDN lá embaixo, né, menor de 60%, ou seja, além de todo o cuidado de cortar no ponto certo, tudo que a gente vem acompanhando aí, você não abriria a mão do inoculante ou abriria? Hoje não. Hoje não. Porque é mais uma garantia. Quando você usa o inoculante, você está reduzindo muito o seu risco de não ter a fermentação desejável que você precisa. Essa alta qualidade dos seus produtos, você coloca um dos fatores, o inoculante? É um dos que ajuda. Não, um dos, mas... Tá. Gente, ou seja, na tua experiência, vale a pena. Sem dúvida. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.